Então, chegou o momento, né? Nós vamos entrar na nossa terceira unidade, que são exatamente as fontes do direito. E para estudar as fontes do direito, a primeira coisa que a gente precisa entender é exatamente o vocábulo, a palavra fonte, né? Então, o que é que significa fonte? Muitas vezes, nós pensamos que fonte é a origem de alguma coisa, né? A primeira concepção que vem para a gente seria a origem. Ali se origina alguma coisa, né? E a fonte que eu acho que nós mais... O objeto que nós mais ligamos ao termo fonte é fonte de água, né? Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Alguém consegue... O ser humano, ele já consegue gerar água? E aí você começa a refletir que a água que existe no mundo hoje é a mesma água que existia no momento da criação, no momento em que o mundo começou. A mesma quantidade de água que existia no começo é a mesma quantidade que nós temos hoje. Por quê? Porque você não cria água. Professor, e o ciclo hidrológico? Ou o ciclo da água? Percebam que o ciclo da água não é um ciclo de criação, é um ciclo de mudança de estado. Eu vou repetir. O ciclo da água não é um ciclo de criação, de origem da água. É um ciclo de mudança do seu estado. A água, no seu normal, em condições normais de temperatura e pressão, né, as famosas CNTP, que vocês analisaram lá na química, né, ou na física. Pois bem, essa CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, a água, ela tem um estado líquido. Mas essa água no estado líquido, ela pode se transformar num estado gasoso. Se ficar muito quente e chegar no ponto de ebulição da água, ela sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. No estado gasoso, ela vai se reunir na nossa atmosfera e formar as nuvens, né? Quando as nuvens estão carregadas, o que acontece? Essa água do estado gasoso novamente se transforma no estado líquido. A condensação, e por isso chove. E se tiver muito frio, essa água ela vai sair do seu estado líquido e vai para o estado sólido. Então você percebe que, na verdade, não existe criação da água. O que existe é a transformação. Ela sai de um estado físico para outro. Ela sai do líquido para o gasoso, ou do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do sólido para o gasoso. Do gasoso pode vir para o líquido. Então, o que existe é meramente uma transformação da água. Então, por isso que, na nossa mente, a primeira coisa que nós pensamos ao falar de fonte é onde se origina alguma coisa. Mas fonte também é onde nós encontramos. Pode não ser onde é originado, mas onde nós conseguimos encontrar aquele determinado objeto ou aquele determinado elemento da natureza. Tá certo? Então, por isso que, para iniciar esse estudo das fontes, a gente tem que entender as acepções. E aí você diz, professor, o que é acepção? É significado. Nós temos que entender os significados da palavra fonte. E aqui eu coloquei aí 5 significados para vocês, né? Que já estão em qualquer dicionário que você leia. A fonte pode ser um conjunto de documentos jurídicos e coleções legais do passado. Isso daí é um tipo de fonte do direito, porque a gente consegue encontrar o direito dessa forma. Fonte também pode ser onde se cria alguma coisa, né? Qual é a autoridade que cria hoje em dia o direito? A maior autoridade é o próprio Estado. A outro significado é fundamento formal de uma norma jurídica. Ou seja, por que eu tenho que obedecer essa norma? Ah, porque ela foi feita pelo Poder Legislativo. É um fundamento de validade formal. Se o Legislativo ele produz uma lei e nós temos que, como cidadãos, nós temos que proteger as leis.
Nós temos que cumprir as leis. A quarta concepção, o quarto significado, são as forças sociais criadoras e os valores determinantes. Exemplo, de vez em quando acontecem situações na vida da comunidade, e essas situações são situações que mexem com toda a comunidade. Por exemplo, agora nós temos o problema da pandemia. E nesse problema da pandemia, está se discutindo muito sobre o problema da vacinação. E muitas pessoas não estão querendo se vacinar, por N questões. Mas a não vacinação, você não se vacinar, pode afetar o outro? Pode. Porque para que esse vírus, que é o coronavírus, ele deixe de circular na nossa comunidade, na nossa sociedade, a maioria das pessoas tem que estar imunes a ele. Então, sendo assim, as pessoas devem se vacinar. E aí o que é que acontece? Precisou se fazer uma legislação sobre o assunto. Porque é um tema tão importante, mas se tornou tão polêmico, onde as pessoas elas não aceitaram racionalmente, que precisou o quê? Fazer uma norma para impor essa decisão às pessoas. Então, por isso que qualquer tema que gere uma polêmica, que gere a necessidade do Estado intervir, ele tem que intervir, porque o Estado ele tem que cuidar da comunidade. Tá certo? Então, por isso que é uma força social criadora. Por quê? Porque surgiu alguma coisa que é necessária, não existe norma, o Estado vai lá e cria a norma para resolver o assunto. Então, também a força criadora, essa força social criadora ou um valor determinante, né? Algo que a sociedade interpreta como sendo algo pernicioso, perverso, que não pode continuar, então o legislativo também pode legislar, pode fazer uma norma a esse respeito. E, por fim, é uma forma de manifestação do direito. Né? A fonte do direito é também uma forma de manifestação, onde nós podemos encontrar o direito. Dessas várias acepções que existem nos vocabulários jurídicos, eu vou tratar com vocês duas acepções, ou dois significados. Um, no sentido de criação do direito, ou seja, de origem de novas normas jurídicas, e outra, de onde nós podemos encontrar, certo? Então, são os dois conceitos que nós vamos trabalhar aqui. E o melhor conceito que eu encontrei para trabalhar essas duas ideias principais é exatamente desse autor, Nelson de Souza Sampaio, onde ele fala o seguinte: fonte jurídica seria a origem primária do direito, confundidos com o problema da gênese do direito. E aí, hoje, é até importante esse termo, porque tratar desse termo, que está muito em voga no momento, esse termo Gênesis, né? E Gênesis, ou Gênese, significa o quê? Significa criação, significa a origem, né? Então, as chamadas fontes primárias do direito são aqueles elementos que vão determinar a criação do direito, certo? São aqueles elementos que vão determinar a criação do direito. Exemplo, aqui, de vez em quando, nós temos situações que acontecem e essas situações, elas mexem de tal maneira com a sociedade brasileira que o legislativo, ele toma a decisão de elaborar uma norma para regulamentar aquela situação nos eventos futuros. Pois bem, essa comoção social, essa mobilização social é uma força criadora. E uma norma que não existia passa a ser feita e passa a vigorar na comunidade. Então, por isso que fontes primárias são aquelas fontes que geram a elaboração de normas. Certo? A origem de novas normas para a comunidade. Já a fonte secundária é onde nós podemos encontrar essas normas. Por exemplo, você é uma pessoa jovem,
Você, como sendo uma pessoa jovem, você já conhece todas as normas do Estado? Não, não conhece. Muitas vezes você nem acompanhou, né? A nossa Constituição é de 1988. Muitos de vocês nasceram depois do ano 2000. Ou seja, vocês não eram nem nascidos, né? Quando a Constituição brasileira ela foi feita. Por isso, é importante que vocês acompanhem essa relação, que vocês acompanhem essa situação, tá certo? Por quê? O importante, a partir do momento que você ingressa na comunidade, qualquer que seja a comunidade, qualquer comunidade, ela tem regras de convivência, então ela vai ter normas. Então, quando você está ingressando na comunidade, o ideal é que você conheça essas normas. Os nossos amigos, né, os discentes estrangeiros, o país deles tem uma concepção de normas. Obrigatoriamente, a concepção de normas dos países deles vai ser a mesma concepção de normas do Brasil? Não. Nós podemos até ter regramentos diferentes. Aqui podem ter normas que lá não tem, assim como também lá pode ter algumas normas que aqui não tenha. Então, por isso que toda pessoa, quando ela ingressa no Estado, o ideal, se ela vai viver um certo tempo naquele Estado, é que ela conheça as normas daquele Estado. Para ela conhecer as normas, ela tem que ir na fonte. Mas a fonte aqui não é de criação, porque ela não vai determinar a criação de novas normas, mas sim onde ela pode encontrar as normas já existentes, as normas jurídicas que já integram aquele determinado ordenamento jurídico. Então, quando você busca a norma, só para você conhecer, então você vai consultar as chamadas fontes secundárias. Quando você vai buscar entender as forças, os elementos, os motivos, as razões de criação de novas normas jurídicas, você vai buscar as fontes primárias. Tá certo? Então, o que isso significa? Essas forças sociais, esses valores sociais, eles são fontes primárias. Eles são fontes que, em um determinado momento de comoção da sociedade, de uma determinada comunidade, pode gerar a elaboração de normas. Fontes primárias, que geram o que vem primeiro, a origem. Fonte secundária é sempre que você precisa saber de algo a respeito das normas da comunidade, aí você vai para aquele direito que já está posto. Ou seja, aquilo que já está estabelecido. Então você vai entender ou você vai estudar o direito que já está elaborado. Então, são as fontes derivadas. Certo? Por isso que ele diz, trata-se da fonte real ou material do direito. Ou seja, as fontes reais que condicionam o aparecimento da norma jurídica. Então, o professor Nelson de Souza Sampaio está falando aqui das fontes primárias, mas a gente não pode deixar de entender que também existem as fontes derivadas. Por isso que nós temos essa classificação aí, que eu estou colocando para vocês aqui embaixo. Né? Abaixo da definição, nós temos a classificação. Veja aqui que nós temos uma classificação principal, que são as fontes materiais ou primárias, e o anverso dele, ou seja, no lado oposto, nós temos as fontes formais ou secundárias. E aí o professor Paulo Dourado Guzmão, ele define o que é a fonte formal ou fonte secundária. São os meios ou as formas pelas quais o direito positivo se manifesta na história, ou então os meios pelos quais o direito positivo pode ser conhecido. Ou seja, uma coisa é você criar um direito, outra coisa é você analisar o direito que já existe. Tudo aquilo que é relativo à criação é fonte primária, ou também chamada de material. Tudo aquilo onde você quer encontrar as normas jurídicas, então você estudar as normas jurídicas vigentes, ou você entender o direito vigente nesse determinado momento, é fonte formal ou fonte secundária. Certo? E aí, para você não misturar as duas coisas, quando é que eu vou estar falando de fonte material, ou também chamado de fonte primária?
é quando você tratar dos fenômenos sociais que geram as normas, ou elementos da realidade social que vão gerar a elaboração de normas, tradições ou ideias dominantes. Tudo isso pode gerar a elaboração de novas normas. Então, se gera a elaboração de novas normas, são fontes materiais ou fontes primárias. Se você quer, na verdade, encontrar o direito já existente para você tentar entendê-lo melhor, então você vai buscar 5 tipos de normas, né? São 5 fontes que geram 5 tipos de normas diferentes. A lei ou a Constituição, os costumes, a jurisprudência, a doutrina ou os princípios do direito. Lei ou a Constituição, os costumes, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais do direito. É onde você consegue perceber a norma já existente. Existem outras classificações, mas a classificação principal que nós vamos lidar hoje é exatamente essa, entre fontes formais e fontes materiais, ou fontes primárias e fontes secundárias. As outras subclassificações são essas aqui. As normas também elas podem ser subclassificadas em normas estatais, ou seja, produzidas pelo Estado, e normas não estatais, que são produzidas por estruturas de fora do Estado, ou estranha ao Estado. Quais são as normas estatais? A lei. Por que a lei é uma norma estatal? Porque ela é produzida pelo poder legislativo. A jurisprudência. Por que a jurisprudência é uma norma estatal? Porque ela é oriunda também de outro poder, o poder judiciário. E as normas não estatais são aquelas que vêm de outros setores, que não pertencem ao Estado. Os costumes. Os costumes são produzidos pela própria sociedade. Então, a formação do costume não tem elementos formais. Ele é feito de maneira informal, pela própria sociedade. Então, ele é uma fonte não estatal. A doutrina. A doutrina ela é feita pelos grandes pensadores daquele determinado ramo ou daquela determinada área. Então, ela também é não estatal. Por quê? Porque essa pessoa não obrigatoriamente é uma pessoa que integra o Estado. É uma pessoa que, em regra, está fora. Porque a concepção dele vem de algo que está fora do Estado. Essa é a primeira subclassificação. A segunda, né? Onde você tem as fontes originárias e as fontes derivadas. O que é a fonte originária, né? É que determina a origem, que determina a elaboração. E aí nós temos que as fontes que originam são os poderes revolucionários, porque o que é uma revolução? A revolução visa mudar a situação vigente. Uma revolução visa mudar a situação vigente. Então, quando o poder revolucionário chega ao poder, ou se ele chegar ao poder, o que é que ele quer, o revolucionário? Mudar tudo. Então, se ele quer mudar tudo, ele tem que começar mudando o direito, ou mudando as normas jurídicas vigentes. Se você quer mudar a Constituição, também é algo originário. Por quê? Você mudou a Constituição, você mudou todo o Estado. E aí, existe poder para se mudar a Constituição? Existe, né? É o chamado poder constituinte derivado. Certo? No poder constituinte derivado, é o poder, seria exatamente o poder de mudar a Constituição. Certo? Então, daí você começa a perceber essas diferenciações, né? De como é que você origina e de como é que é originado. Ao passo que você tem poderes ou fontes que requerem, que exigem a formação de novas normas, você também pode ter fontes onde você vai encontrar as normas já existentes. Uma fonte imediata, que você lida de imediato com aquilo que você já tem, né? Com as normas que você já tem, são as leis. As leis é a forma mais comum de você entender as normas que já são postas na sua comunidade. E as outras fontes, que a gente chama de imediatas, né? Que seriam fontes mais distantes. O costume, a jurisprudência. Também são formas de você compreender, de você entender o direito
vigente, ou seja, que faz parte da sua comunidade. Certo? Lux, só um instantezinho. Lux, essa situação da legalidade da licitude, ela não obrigatoriamente está ligada à norma, tá certo? Por quê? Pelo seguinte, quando você fala legalidade, muitas vezes você está falando no sentido de lei, mas no sentido amplo. O sentido amplo de lei quer dizer que a lei está representando aí qualquer tipo de norma jurídica. Não somente a lei, tá certo? É representando qualquer tipo de norma jurídica, não obrigatoriamente somente a lei. E quando você fala licitude, você pode englobar mais do que isso. Então, não obrigatoriamente você pode juntar essa situação da norma estatal com legalidade e licitude. Tá certo? Você não pode confundir. Vai ter uma interação muito forte, mas você não pode confundir. Tem doutrinadores que confundem, mas você tem que perceber que nós estamos hoje em dia em outra fase do direito, ou uma outra concepção do direito. Hoje em dia é uma concepção mais ampla, né? Até porque hoje em dia, qual é a norma mais importante? São exatamente os princípios. Aí você vai dizer que a pessoa agir de acordo com o princípio, ele está agindo de acordo com a licitude? Não pode, tá certo? Então, por isso que a gente não pode confundir. É como se fosse instâncias diferentes, ou seriam dimensões diferentes, para a gente avaliar, tá certo? Quando você lida com essa questão das fontes secundárias e os campos da juridicidade ou as instâncias de validade da norma jurídica, tá certo? Ok? Pronto. Mais alguma dúvida? Ok, obrigado. O outro ponto que a gente tem que analisar é exatamente. Primeiro, a gente vai ter uma visão sobre como você avalia a norma jurídica, né? E depois, de como essa norma jurídica ela vai mudar com o tempo. Tá certo? Então, a primeira noção que a gente vai ter de fonte, a gente vai trabalhar exatamente com a noção de criação de direito, certo? Então, a nossa primeira percepção que eu queria tratar com vocês é a percepção de criação do direito. Ou seja, como é que se faz novas normas jurídicas? Certo? Então, como é que se faz normas jurídicas novas, né? Como é que vocês acham que se faz novas normas jurídicas? Tem uma coisa é você trabalhar as normas que já existem, outra coisa é você fazer normas novas além daquelas que já existem. Só para vocês entenderem. Então, a melhor norma que fala sobre a concepção, a elaboração de novas normas é exatamente a teoria tridimensional do direito, certo? Se vocês lembrarem, quem é o teórico que fez essa teoria tridimensional do direito? Foi exatamente o professor Miguel Reale. Miguel Reale. E o que é que o professor Miguel Reale diz para fazer essa norma, né? Como é que ela surge? Primeiro, ocorre o fato. Esse fato aqui, ele é o quê? Ele é um acontecimento da vida humana, né? O fato é o acontecimento da vida humana. E aí, quando acontece o fato, a primeira coisa que vai se buscar é se existe uma norma que vai incidir, que vai recair sobre aquele determinado fato.
Mas eu pergunto para vocês, existe norma para tudo? Ou seja, existe norma já para todas as situações possíveis e imagináveis? Não, né? Não existe, não consegue existir norma para tudo. Muito bem, Patrícia. Isabel. Então, por isso que fatos novos, que não tinham sido concebidos anteriormente, e por isso não existe norma jurídica existente, eles têm que ser analisados pela sociedade. Mas como é que eles vão ser analisados? Porque para você fazer qualquer análise de um fato novo, ele tem que ser avaliado baseado em um parâmetro, né? Que parâmetro é esse? O parâmetro que vai ser utilizado pela sua comunidade são exatamente os seus valores, né? Toda comunidade, ela possui valores. Exemplo, o Brasil, ele é uma sociedade ocidental. Como sociedade ocidental, nós concebemos, como é que nós concebemos a mulher? Igual ao homem ou diferente? Como sujeito de direito, né? A mulher, ela é igual ao homem, né? Então, o valor, muito bem, Mari, o valor, igualdade. Mas vocês têm que concordar comigo, ou vocês vão concordar comigo, que em nem todos os estados, a mulher, ela vai ser tratada de maneira igual ao homem. Concordam comigo? No Ocidente, eu acho que a grande totalidade dos países, pelo menos aquela análise que nós temos, uma análise a priori, né, ou seja, uma análise superficial, em todos os países ocidentais, você vai ter um tratamento igual. Mas, em alguns países orientais, a mulher não é tratada da mesma forma que o homem. No Oriente Médio, na Ásia, tem alguns locais que a mulher não é tratada da mesma forma que o homem. E aqui eu não vou valorar. Por quê? Onde é que está essa diferença? A diferença está exatamente no valor da sua sociedade. Porque naquela sociedade, o valor e igualdade entre homem e mulher não existe. Existe entre os homens, mas não existe entre homem e mulheres. Ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo conquistado, mas ainda não existe atualmente. Então, por isso que a gente tem que entender que qualquer fato ele vai ser avaliado de acordo com o valor que a sociedade já possui. E aí, baseado nesse valor, é que a sociedade ela vai interpretar aquilo que é esperado dos seus integrantes e aquilo que não é esperado. Então, ele faz a norma. Tá certo? E aí, essa norma, muito bem, Patrícia, o artigo 5º estabelece a igualdade aqui no Brasil. A igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Muito bem. Mas só voltando aqui. Então, pela teoria tridimensional, acontece um fato. Esse fato, se ele for novo, se não tiver uma norma existente, vai incidir o valor, ou seja, os representantes do povo vão analisar esse fato novo para fazer uma nova norma, baseado nos valores já existentes nesse momento na sua comunidade. E aí eles vão produzir uma nova norma, né? Que vai passar a valer para todos os fatos futuros. Ele já vai valer para todos os fatos futuros. E aí você conseguiu resolver aquela determinada omissão. Então, essa foi a ideia do professor Miguel Reale. Mas veja bem que o professor Miguel Reale, ele não resumiu toda a teoria tridimensional dele somente à lei. Ele resumiu a norma jurídica. E nós estamos vendo que nós temos 5 tipos de normas jurídicas, né? A lei é a Constituição, os costumes, os princípios gerais de direitos, a jurisprudência e a doutrina. Né? Então, você tem essa diferenciação. Tá certo? E aí, o que acontece? Os professores de introdução ao estudo de direito, de conceitos jurídicos fundamentais, ou instituições de direito público e privado, eles trabalham exatamente com essa ideia da teoria tridimensional do direito. E, pela teoria tridimensional, como a teoria tridimensional ela diz na produção de novas normas, ele não se refere somente a um tipo de norma, mas se refere que vão ser feitas novas normas,
a gente pode começar a refletir. A lei. Qual é a estrutura de poder que faz a lei? É o poder legislativo. Ele foi concebido pós-Revolução Francesa. A jurisprudência. A jurisprudência, ela parte de qual poder estatal? Do poder judiciário, né? É o judiciário que faz a jurisprudência. Os costumes. Os costumes são feitos pelo poder social. Ou seja, a própria sociedade, de maneira meio que informal, ela cria os seus costumes. E o contrato? O contrato é o poder negocial. Você quer ver um tipo de costume aqui no Brasil? O carnaval no Brasil, ele acontece de sábado até a quarta-feira de cinzas, né? Mas vocês sabiam que a segunda-feira não é feriado? A segunda-feira, que as pessoas pensam que é a segunda-feira de carnaval, ela não é feriado? Legalmente, juridicamente, a segunda-feira ela não é feriado. Isso provavelmente decepcionou várias pessoas, né? Que achavam que o feriado, que o carnaval eram 5 dias seguidos. Pois bem, a segunda-feira ela não é feriado. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, e por que a grande parte, ou por que a maioria da população, ela não trabalha na segunda-feira de carnaval? Por causa exatamente disso, dos costumes. A população brasileira, ela gosta tanto de carnaval, que acabou tanto o setor público quanto o setor privado, ele acabou dispensando a segunda-feira, da maioria do povo, né? Nem todos. Nós sabemos que ainda tem determinados trabalhos essenciais, supermercados, postos de combustíveis, alguns serviços públicos, né? Eles acabam funcionando todos os dias, mas em escala menor. Mas a segunda-feira da época do carnaval, ela não é feriado. Olha aí, Karine. Então, você aprendeu a duras penas, né, Karine? Mas é exatamente isso, porque dentro da legislação que regulamenta os feriados nacionais, a segunda-feira ela não foi incluída. Mas acaba se folgando, né, por conta dessa tradição. Mas aí tem que dar um jeito. A Karine diz aqui que ela folgava, mas tinha que pagar depois dessas horas, né? Exatamente por isso, porque a segunda-feira ela não é feriado pela legislação. Tá certo? Ela não é feriado. Mas por que a maioria das pessoas não trabalha? Exatamente por causa do costume. É o costume da população que fez com que o setor privado se adequasse, o setor público se adequasse a essa realidade, a uma exigência social. Tá certo? Vocês Então, aqui? é tolerável, mas não está Por gentileza, quem fez a pergunta, que daqui não dá para me ver, você pode retornar a pergunta, se tiver dando. Eu acho que é a microfonia. Se continuar dando a microfonia, por gentileza, utilize o chat. Eu não consegui distinguir a sua pergunta. Quem foi que falou? Pronto. Dionísia, se você puder utilizar o chat é melhor, porque eu acho que quando você está tentando fazer as perguntas, está tendo algum problema no. Não é que é tolerável, né? É a situação, tanto o poder público quanto o setor privado, eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Por quê? Porque a população ela começou a exigir e a proceder dessa forma. Então, todo mundo teve que se adaptar. Tá certo? Então, por isso é que você tem essa relação. Tá ok?
Não é que vão tolerar, né? É porque eles precisaram se adaptar a essa nova realidade por uma exigência da própria comunidade. Tá certo? Pronto. Então, visto que a teoria tridimensional, ela está ligada ao quê? À criação do direito. Então, a teoria tridimensional está ligada às fontes primárias, às fontes que geram, que originam, que criam o direito. A gente tem que entender, então, que o direito, pelo mundo, ele não é concebido da mesma forma. Existem duas formas de conceber o direito. E essas formas de conceber o direito, elas estão exatamente numa hierarquia das normas jurídicas, ou das fontes do direito. Existem dois sistemas no mundo, né? O sistema romanístico, ou seja, o sistema que vem de Roma, decorre do direito romano, que foi na antiguidade o direito que mais evoluiu, e outro sistema é o sistema do common law, que é o sistema consuetudinário, né? E aí o que acontece? No sistema romanístico, das várias normas existentes, qual é a mais importante? É exatamente a lei. Certo? Então, dos 5 tipos de normas que você tem, aqueles que eles consideram mais importante é a lei. E hoje em dia, você pode até falar na Constituição, né? Mas, no momento a priorístico, seria exatamente a lei, a norma mais importante. Para o sistema do common law, eles já passam a entender que não é a lei, e sim a jurisprudência. Ou seja, a prática consuetudinária jurisprudencial. Então, o mais importante não é a lei ou a Constituição. O mais importante é a concepção dos tribunais. Tá certo? Então, o mais importante é a concepção dos tribunais. Então, enquanto no sistema romanístico o mais importante é a lei, e hoje em dia você podia até mudar, né? É a Constituição. No sistema do common law, o mais importante é a jurisprudência. O sistema romanístico, ele vigora na maior parte dos países, tá certo? Até vocês, que são de outros países, vocês podem dizer, se no país de vocês vigora o sistema romanístico, vocês podem fazer uma pesquisa, né? E depois declarar se no país de vocês vigora o sistema romanístico ou o sistema do common law. Mas o sistema do common law, aqui no mundo, ele é aplicado somente em alguns países, ele não é aplicado em todos os países, né? O sistema do common law, ele é aplicado na Inglaterra e no Reino Unido, né? Ou na Comunidade das Nações Britânicas e nos Estados Unidos, certo? O common law é aplicado na Inglaterra e na Comunidade das Nações Britânicas e nos Estados Unidos. Nos outros países é aplicado o sistema romanístico, certo? Então, por isso, o que acontece? Quando você vê os filmes de Hollywood, você vai ver uma diferença dos tribunais, dos filmes de Hollywood, para um tribunal, o funcionamento do tribunal aqui no Brasil. Quando você vê os julgamentos acontecendo nos filmes de Hollywood, eles acontecem de uma determinada forma. Quando você vê, por exemplo, os julgamentos, que agora, nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, ficou muito popular o julgamento do STF, né? Até porque tiveram temas bastante polêmicos que foram muito noticiados e as pessoas acompanharam os julgamentos, as decisões do STF. Pois bem, quando você vai comparar o julgamento de um filme para o julgamento que aconteceu efetivamente no STF, tem uma primeira diferenciação. No filme, aquele julgamento é um julgamento fictício, é uma ficção, mesmo que ela retrate fatos reais. É sempre a interpretação do diretor sobre aquele evento que aconteceu. E no julgamento do STF é vida real. São a vida de algumas pessoas ou de várias pessoas que estão sendo decididas naquele determinado momento, naquele determinado julgamento. Então, a primeira coisa é ficção e realidade. Segundo, como o filme ele é produzido em Hollywood, e Hollywood fica nos Estados Unidos, eles se baseiam no sistema deles. Ou seja, a concepção de julgamento deles é baseada no sistema do common law. Já o julgamento que acontece no STF é de acordo com o sistema brasileiro. E o sistema brasileiro é um sistema romanístico, baseado na lei.
Tá certo? Então, por isso que essa é a primeira diferenciação que você deve fazer entre aqui os julgamentos que você vê na televisão, no que diz respeito aos filmes, e aquele julgamento que você vê no STF. Tá certo? Eles vão ser diferentes exatamente por isso, porque os sistemas são diferentes. E até quando você vê as universidades, o estudo do direito nas universidades, se retrata o estudo do direito das universidades americanas, não das universidades brasileiras. Por quê? Porque eles são produzidos nos Estados Unidos e não são produzidos no Brasil. Tá certo? Entendido aí os dois sistemas? E, na verdade, a diferenciação dos sistemas está exatamente na hierarquia das fontes, ou na importância que é dada às fontes. Um costume, ele pode se transformar em lei? Pode. Se um costume ele for reputado de tal importância e os representantes, eles acharem que para que aquele determinado costume ele realmente seja assegurado, ele pode ser transformado em lei, nada obsta, tá certo? Pronto. Então, vista essa questão da hierarquia e, consequentemente, dos sistemas de direito espalhados pelo mundo, a gente tem que analisar uma outra situação, né? Os meios de expressão do direito. Ou seja, como é que o direito se expressa? Como é que eu consigo entender o direito? E aí nós temos que os meios de expressão do direito, nós temos meios de expressão formais, são a lei, que é o meio de expressão, ou seja, como é que nós encontramos o direito, ele, na verdade, ele é oriundo de um processo legislativo, ou seja, um conjunto de atos que, concatenados, vão gerar um resultado, que é exatamente a lei. Mas você só tem lei se tiver um processo legislativo anterior. Jurisprudência. A jurisprudência ela vem da atividade do poder judiciário. Então, são os próprios juízes, a própria atuação dos juízes, ou a própria atuação dos magistrados, ela vai acabar desembocando, vai acabar ocasionando a jurisprudência. Ou seja, as decisões dos tribunais que são reiteradas e no mesmo sentido. E a prática da comunidade, ou prática consuetudinária, né, que é repetida várias e várias vezes, uma concepção de que ela é obrigatória, que ela é jurídica, vai desembocar nos costumes. Né? Então, por isso que você tem que cada uma das atividades, cada uma das fontes vai gerar uma norma diferente. Né? O legislativo gera a lei, o judiciário gera a jurisprudência e a sociedade, o povo, gera os costumes. Tá certo? Então, cada um gera a sua norma específica. Tá certo? E aí, isso daqui é importante para a gente conceber o quê? Que não é importante somente uma norma jurídica, mas você tem 5. E as 5 normas, elas são importantes. Elas vão acabar se interrelacionando entre si. Certo? Obrigado, Lucas, aí pela sua contribuição, tá bom? Pronto. Entendido essa parte geral que a gente está analisando aqui sobre as fontes do direito, vocês estão conseguindo compreender, estão conseguindo acompanhar direitinho? Então, uma vez que a gente viu essa parte introdutória sobre as fontes do direito, a gente vai começar analisando exatamente essas fontes do direito, né? Eu queria só pedir, porque aqui vocês estão vendo aí que o próximo tópico seria a lei, mas eu queria ultrapassar. Isso aqui, porque como é um pouquinho mais complexo a lei, a gente iria logo ver as outras fontes do direito e depois a gente voltaria para a lei, tá certo? Que aí, numa próxima aula, como a gente está chegando aqui já no limiar da nossa aula, né? A gente analisaria aquelas que são mais simples ou menos complexas
E depois, na próxima aula, a gente teria bastante tempo para tratar somente da legislação, certo? Então, vamos pular somente aí a lei, e aí a gente vai tratar aqui das outras fontes, e depois a gente retorna para a lei. Então, vamos lá. A primeira fonte que eu queria analisar com vocês é exatamente o costume, né? Então, o que é o costume? E aí, a melhor definição de costume que nós encontramos foi a do professor André Franco Montoro. E o que é que o professor André Franco Montoro ele diz sobre o costume, né? E aí ele chama o costume de costume jurídico, direito costumeiro ou direito consuetudinário. Consuetudinário é porque ele vem de consuetudo, certo? E depois a gente vai ver o que é esse consuetudo. Pois bem, esse costume, de acordo com a ideia, com a definição de um doutrinador estrangeiro chamado Covielho, ele seria a norma jurídica que resulta da prática geral e prolongada, observada com a convicção de que é juridicamente obrigatória. Vamos analisar aqui algumas coisas, né? Primeiro, o costume, ele é uma prática. Uma prática é um ato, né? É um ato que ele é feito por várias e várias vezes. Então, é uma prática geral, é um ato que é feito não por uma pessoa ou por algumas pessoas, ela é feita por todos, ou pelo menos quase todos. Então, isso que quer dizer a prática geral. É um ato que ele é repetido por várias e várias vezes. Se não for repetido por todos, ele é repetido por grande parte da população, ou daquele determinado povo. E ele não é uma prática que está sendo repetida em um momento, ela já é uma prática prolongada, ou seja, ele já se repete há vários e vários anos. E por que as pessoas desempenham essa prática e já desempenham ela por vários e vários anos? Porque as pessoas acham que essas práticas elas são jurídicas e obrigatórias, quando na verdade não são, certo? Então, porque as pessoas acham que elas são jurídicas e obrigatórias, mas na verdade elas não são, elas são somente na mente das pessoas, né? Eu vou até aqui complementar que foi exatamente aquela situação, sempre eu falo esse exemplo, mas eu não coloquei. Então, como exemplo, vai colocar aqui exatamente a segunda-feira, período carnaval, onde as pessoas acham que o carnaval são 5 dias. Seria sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira de cinzas. De acordo com a legislação brasileira, o carnaval não são esses 5 dias. O carnaval seria a terça-feira e a quarta-feira até meio-dia. Sábado e domingo já seriam tempos de descanso, né? Então, o feriado é na terça e metade da quarta-feira, porque as instituições elas voltam meio-dia da quarta-feira de cinzas. Até por uma tradição religiosa, né? Tem a missa das cinzas e tudo mais. Então, quando você percebe isso, você diz, professor, mas eu acho que a grande maioria de vocês vai exatamente ficar com essa situação na cabeça. Como pode? A segunda-feira não é feriado. Né? A segunda-feira ela não integra o carnaval, ela não faz parte do carnaval. Por isso que eu estou falando para vocês. Então, de acordo com a legislação, por quê? Os feriados nacionais, você só considera feriado nacional quando ele é estabelecido por lei. Então, feriado nacional é somente quando ele é estabelecido por lei. Vocês lembram que no momento do lockdown quiseram manter as pessoas em casa e no primeiro momento decretaram ponto facultativo? Por que foi decretado ponto facultativo e não foi decretado feriado? Porque os chefes do executivo, eles só podem decretar ponto facultativo. Eles só têm poder para decretar ponto facultativo. Feriado somente a partir de lei. E o chefe do executivo não faz lei. Quem faz lei é o poder legislativo. E aí você não teve muitas vezes tempo suficiente para fazer leis.
para estabelecer os feriados. Então, por isso que a segunda-feira, dentro do período, não é feriado. Professor, mas a é por causa exatamente dessa prática reiterada. Então, a tradição que as pessoas elas não vão trabalhar na segunda-feira, que tanto o setor privado quanto o setor público, eles se adaptaram a essa nova realidade, certo? Então, embora não estando na legislação, as pessoas elas continuam agindo dessa forma, agindo achando que a segunda-feira também está dentro do conjunto do feriado. Então, por isso que eles não vão trabalhar na segunda-feira. E aí, tanto o setor público quanto o setor privado, ele teve que se adaptar. Então, a segunda-feira, hoje em dia, compõe o feriado do carnaval, não mais por exigência legal, mas por um costume. A terça-feira, sim, é oriundo da lei, mas a segunda-feira é oriunda do costume. Porque as pessoas acham, ou pelo menos a maioria das pessoas acham, que a segunda-feira também está incluída dentro do feriado. E por isso, elas não vão trabalhar. Então, é uma prática geral, que é feita pela maioria da comunidade, e isso daí já vem sendo adotado há vários e vários anos. Né? E aí, você vai remontar, mas desde que você se entende por gente, você vê que o carnaval engloba 5 dias, né? Então, você pode aí colocar aí um tempo aí de 10, 20, 30 anos. Então, já se considerado uma prática prolongada. Na verdade, tem muito mais do que isso, né? Remonta ali às décadas de 60, 70, eu acho que vem essa tradição do carnaval dentro do Brasil. É tanto que você vê que essa tradição do carnaval, ela é muito comemorada aqui no Brasil, mas ela não se repete em outros países. Se no período do carnaval você viaja para outros países, você viaja até para os nossos vizinhos, né? Você viaja para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, você vai para os Estados Unidos, Canadá, muitos países da Europa, você não vê carnaval. Por quê? Porque não existe a tradição, não existe o costume nesses países. Né? E aqui no Brasil é diferente. Na verdade, se forma uma apoteose, né? Ou se forma uma festa no Brasil para comemorar exatamente esse carnaval, certo? Então você vê que o carnaval ele é muito respeitado pela tradição, pela concepção popular. E hoje em dia o Brasil ele é tão ele tem uma relação tão forte com o carnaval que hoje em dia até se tem um pré-carnaval, né? Se não fosse por causa da pandemia, você fica até difícil você rodar por Fortaleza, sexta, sábado e domingo, né? Por quê? Porque tem tanta festa de pré-carnaval nas ruas que tem determinados locais que você não consegue acessar, você não consegue passar. Então, os motoristas eles têm que mudar suas rotas. Por quê? Por conta exatamente do carnaval, ou do pré-carnaval, né? Das atividades relacionadas ao pré-carnaval. Exatamente, carnaval fora de época. Ok? Entendido? Então, por que chama também costume de direito consuetudinário? É porque você tem um consuetudo. E o que é o consuetudo? São os elementos, o consuetudo são os elementos que compõem o costume. São 2 elementos que compõem o costume. Quais são eles? Você tem um elemento externo ou objetivo, que está fora, né? Que seria uma prática constante e uniforme. O que é uma prática constante? Que é desempenhada várias e várias vezes. Veja que o carnaval acontece quantas vezes por ano? Somente uma vez, né? Mas ele é uma prática constante, por quê? Porque está se repetindo todo ano. Todo ano, no mesmo período, a ação é a mesma. A prática é a mesma. Então, essa prática constante não quer dizer que ela se repete várias vezes no ano, mas ela pode se repetir várias vezes no mesmo momento do ano. Certo? Então, por isso que ela é a prática constante. E ela é uniforme, né?
Ela é uniforme por quê? Porque se você perceber, todas as pessoas acabam agindo da mesma forma. Então, por isso que ela é uniforme, porque todas as pessoas, mesmo sendo pessoas diferentes, pessoas distintas, elas acabam agindo da mesma forma. Então, esses elementos, eles são elementos externos, que qualquer pessoa de fora, você não analisa a mente das pessoas, mas você já consegue analisar aquela prática, você consegue visualizar e analisar essa determinada prática, tá certo? Por isso que ela é um elemento externo ou objetivo, tá certo? E aí você tem um elemento interno ou subjetivo. O elemento interno ou subjetivo é a consciência da necessidade de utilização. Ou seja, são as pessoas, elas agem dessa forma por quê? Porque elas acham que essa forma está prevista pelo direito e ela é obrigatória, ou seja, existe na mente das pessoas. Eu acabei de demonstrar para vocês que a segunda-feira não está dentro do feriado de carnaval, mas a concepção de vocês, até hoje, da maioria de vocês, é que a segunda-feira estava dentro dessa concepção, né? A maioria de vocês tem essa interpretação. Olha aí a diferença, né? Olha aí a diferença. Então, por isso que a gente tem essa situação. Então, consuetudo são esses dois elementos. Tanto o elemento externo ou objetivo, que você consegue avaliar sem querer saber a finalidade da pessoa, sem querer saber a vontade da pessoa, e o interno ou subjetivo, onde você acaba tendo um pouquinho uma interpretação da vontade, da consciência, né? Daquilo que vai internamente, na ideia, na mente, na mentalidade da pessoa. Tá certo? Então, as pessoas acabam agindo dessa forma por conta desses dois elementos. E aí nós temos a classificação, né? A classificação do costume, ele pode ser segundo legem, ou seja, o costume ele é segundo a lei, está de acordo com a lei. O costume ele pode ser praeter legem. E o que é esse costume praeter legem? O costume praeter legem é aquele costume que está ao lado da lei, né? É um costume que está ao lado da lei, ou complementa a lei, ultrapassa a lei. Por exemplo, o feriado da segunda-feira de carnaval, ele é um feriado praeter legem, que ele complementa a lei, né? A lei só fala da terça e da quarta-feira até meio-dia. E o costume inseriu a segunda-feira. Tá certo? E também você pode ter costumes contra legem, né? Um exemplo de costume contra a legem é o famoso jogo do bicho, né? No Brasil, um exemplo claríssimo de costume contra a legem é o jogo do bicho. Por que o jogo do bicho ele é contrário à legislação? É porque no Brasil não se permite o jogo? Não. No Brasil até se permite o jogo. Quer ver? Saia na rua e você vai encontrar as loterias. Tem dois tipos de loterias, né? As loterias oficiais e as loterias não oficiais. A loteria oficial é aquela que é regulada pela Caixa, né? Aí você pode jogar na Mega Sena, a Mega Sena, que é aquele grande jogo da Mega Sena da virada, né? Que se fala exatamente que é sorteado no período do Réveillon. Aí você tem a Sena, você tem a quadra, você tem a quina, você tem diversos tipos de jogos. Mas por quê? Porque no Brasil, a lei determina que os únicos jogos válidos são aqueles jogos que têm a chancela do Estado. Você tem a loteria estadual. Por que a loteria estadual é uma loteria oficial? A loteria estadual é oficial por quê? Porque o Estado brasileiro, o governo federal, deu uma autorização para a loteria estadual. Se eu ninguém, ela é ilegal. Porque só quem pode explorar jogos de azar dentro do Brasil é somente o Estado brasileiro. E aí, ou é o governo federal, ou alguém que o governo federal autorize. Professor, e as outras práticas, né? Aquele Fortecap, Totolec e aqueles outros. Por que eles são transmitidos via TV? Porque eles têm uma autorização, ou seja, eles pagam
uma parte das suas rendas para o Estado. Porque ou o Estado explora ele mesmo, ou ele dá autorização para pessoas explorarem. Mas quando ele autoriza que pessoas explorem, essas pessoas têm que pagar uma parte dos seus rendimentos para o Estado. O jogo do bicho. O jogo do bicho, ele ocorre todo ele fora do Estado. Ou seja, são os particulares que se organizam, são eles que pagam os prêmios, são eles que fazem tudo. E não dão nada ao Estado. Então, por isso que ele é ilegal. Então, é um costume que vai contra a lei. Porque a lei diz que nos jogos de azar há um monopólio do Estado. Que é isso. Só o Estado pode explorar ou autorizar que outras pessoas explorem. Tá certo? E nem por isso acabou-se com o jogo do bicho, né? Quantas e quantas vezes as pessoas não encontram as banquinhas no meio da rua e já sabe onde é que está? Mas é um costume contra a lei. Tá certo? A Dionísia perguntou: em Angola é costume fazermos o casamento tradicional, antes do religioso, ou de natureza jurídica, mas isso não está dentro da nossa legislação. O que faltaria para a sua implementação? É exatamente você fazer a lei, né? É você estabelecer na lei de Angola exatamente essa autorização. Então, sempre que você vê uma determinada atividade que está sendo feita pela sociedade, mas essa atividade que é feita, ela não tem respaldo, ou seja, ela não tem previsão legal, então é porque ela acaba acontecendo por causa do costume. Aí, para essa prática se tornar uma prática legal, basta que algum legislador proponha e o legislativo aprove, né? E aí se elabore uma nova lei ou modifique a lei existente e que já regula os casamentos, tá certo? Para que o casamento jurídico ele seja posterior ao religioso ou seja no mesmo momento, né? Mas aí tem que ter uma legislação tratando sobre isso, tá certo, Dionísio? Ok? Pronto. Pessoal, então vamos encerrar a nossa